Ela é definida como uma parte do relevo, bem, ou seja, da forma da superfície terrestre, que é abastecida por um rio principal. Tá? Esse rio principal é abastecido por afluentes e esses afluentes são abastecidos por subafluentes, que são riozinhos menores, tá? Que descem da parte mais alta do relevo, captando água, abastecendo um rio médio e chegando no rio principal e criando um grande reservatório de água, reservatório hídrico, abastecendo os aquíferos que ficam abaixo da superfície. Bem? Então, literalmente recebe o nome de bacia hidrográfica, que tem o formato de uma bacia, o formato de uma cuia. Eu trouxe também um mapa sobre a bacia do Paraíba do Sul, dos grupos de subbacias. Então, aqui do trecho paulista até Funil é o Lilás, que é o que eu estou estudando, dando um foco a mais. E aqui a gente tem os outros subbacias, subgrupos, né? A bacia do Alto Tietê é responsável por atender mais de 20 municípios da região metropolitana de São Paulo, atendendo uma população de mais de 20 milhões de habitantes. Ela tem uma área de 6.000 km², com uma área de drenagem de 5.868 km². Grande parte dessa população e parte do uso do solo se concentra na área urbana e um pouquinho na área rural. Os principais rios que a gente pode encontrar nessa bacia hidrográfica seriam o Rio Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Rio Claro, Paraitinga, Jundiaí, que contam com uma vegetação remanescente de 1.700 km². Além da elevada produção de energia, a Bacia do Paraná ela é muito utilizada também para o transporte de mercadorias e de recursos que são extraídos nessa região. A Hidrovia Paraná é uma das rotas mais importantes e que possui aproximadamente 1.800 quilômetros de extensão. O turismo, a pesca, o agronegócio e a irrigação, entre outras atividades, são muito importantes para esta região e que contam com todo esse desenvolvimento graças à quantidade de rios presentes na região. A bacia hidrográfica de Biúna, ela é composta pela bacia do Rio Una, bacia do Rio Sorocabimirim, a bacia do Rio Sorocabuçu, que deságua no Rio Sorocaba, que é o principal afluente da represa de Itupararanga. A represa de Piracaia possui uma altura de 40 metros e seu reservatório possui uma área inundada de 588,80 hectares, com capacidade de 116,6 milhões de metros cúbicos de água. Opera no nível 822 metros do nível do mar dentro do sistema Cantareira.
Quando a gente vai falar do tratamento, né, do índice de tratamento dessa água coletada nos municípios, aí o município de Avaré, que estava, lembra, aqui ó, entre 75% e 90%, vai para 25% a 52% de tratamento somente. Um índice preocupante, indicado em amarelo, tendo ali índices piores em Botucatu e São Manuel, né, mas e que se equipara somente a Assis quando a gente vai tratar ali da faixa entre 25% e 52%. Em 2010 foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema em esfera interestadual. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, chamado de Comitê do Rio Paranapanema, ou CBH Paranapanema, é um colegiado que foi criado pela motivação dos órgãos gestores estaduais São Paulo e Paraná. O comitê foi instituído pelo Presidente da República em 2012, um decreto de criação, de acordo com o Comitê do Rio Paranapanema. Nesse mapa da ANA, a gente tem a qualidade de água, a segurança hídrica no país, né? A gente vê que o Nordeste está bem crítico, em torno do Rio São Francisco, né, também. E desses 46 municípios, a gente tem que ressaltar aqui, somente 8 constam com a presença da unidade de conservação das áreas de preservação, né, as APPs. Então, isso é um pouco crítico, né, para pensar na cobertura vegetal, que no Rio é muito importante, né. Sua principal nascente está localizada no município de Salesópolis, São Paulo, no Parque Nascentes do Rio Tietê. Esta área está sob proteção ambiental na tentativa de preservar as nascentes da bacia. Atualmente, o parque tenta preservar a fauna e a flora originais da Mata Atlântica, contribuindo para a existência e sustentação da nascente do rio. Essa nascente foi tombada em 21 de fevereiro de 1990 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEPAT. E gradativamente tem sua vegetação natural retomada. Hoje, a floresta mostra-se bastante recuperada, ocupando todo o espaço do parque. Em meio a uma paisagem abraçada pela Mata Atlântica, lar de animais como jaguatiricas, tatus, cobras, outros animais e mais de 70 espécies diferentes de pássaros, o local conta com 1,34 milhões de metros quadrados. Vista para a nascente e um espelho de água onde os frequentadores podem beber a água do rio direto de sua nascente. Estou aqui na Reserva Ecológica de Assis para falar um pouco sobre a Bacia de Assis. A Bacia de Assis faz parte da Bacia do Médio Paranapanema, que integra a Grande Bacia do Paraná. A Bacia de Assis conta com 2 importantes rios, né, ou 2 importantes bacias, que é a Bacia do Matão e a Bacia da Pirapitinga, que são essenciais para o fornecimento de água e o desenvolvimento de todas as atividades econômicas e agrícolas da região. Estou aqui na Reserva Ecológica porque a Reserva Ecológica é uma importante área de recarga para os nossos rios, porque a maioria das nossas nascentes se encontram nesta região. A área de proteção ambiental Corumbataí, Botucatu e Tejupá está parcialmente localizada na bacia do Alto Paranapanema. O perímetro de Tejupá abrange os municípios de Tejupá, Timburi, Fartura, Piraju, Taguaí, Taquarituba, Barão de Antonina e Coronel Macedo. Abriga significativos remanescentes da vegetação de cerrado e da fauna nativa. Matas ciliares e pequenos fragmentos da mata mesófila ainda podem ser encontrados. A primeira observação que podemos tirar sobre a Bacia do Alto Paranapanema é que ela se define como uma região carente em relação aos restantes das outras bacias mais desenvolvidas do estado de São Paulo.
Em relação à população, podemos observar que a região é bastante mais rarefeita que a média de outras regiões, o que torna o seu peso político menor do que o de outras bacias do estado de São Paulo, e também menor a sua importância dentro do cenário estadual, a despeito da sua grande extensão geográfica. De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a UGRHI 14 corresponde à Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. É classificada como área de conservação, destacando-se como região caracteristicamente agrícola, sendo a parte mais a montante coberta por enormes áreas reflorestadas e matas naturais. Na bacia do Alto Paranapanema não existem grandes fontes de degradação ambiental, mesmo considerando as contribuições dos municípios e das indústrias, que também geram bastante poluição, se não descartados corretamente. Deve-se destacar, no entanto, a presença de erosões que é generalizada na bacia e ocorre com cerca de 80% dos municípios, principalmente a montante da represa de Chavantes ao longo do rio Itararé, que é onde ficam localizados os municípios de Timburi e Piraju. Oi, gente! Eu sou a Natália e eu vou falar sobre a bacia hidrográfica do rio Itanhaém. A bacia hidrográfica do rio Itanhaém está localizada na região costeira centro-sul do estado de São Paulo. Então aqui a gente tem um mapinha dá para ver onde melhor ela está localizada dentro do estado de São Paulo. E aqui a gente tem a bacia hidrográfica. Ela possui 940 quilômetros quadrados em média, mais ou menos, e cerca de 912 quilômetros de extensão apenas de rios. Então ela é considerada a maior bacia costeira exclusiva do estado de São Paulo. Você sabia que Itanhaém é considerada a Amazônia Paulista? Vamos ver por que ela recebe esse nome. Então, na Amazônia, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Em Itanhaém, acontece algo semelhante, que é o encontro entre o Rio Branco e o Rio Preto. O Rio Branco é esse com as águas mais claras e o Rio Preto é esse com as águas mais escuras. E dá pra ver certinho a delimitação entre o rio e outro. E esse fator deu a Itanhaém o nome de Amazônia Paulista. Um fato interessante é que a junção desses dois rios vão dar origem ao rio Itanhaém, que é o rio principal da bacia, e ele possui ordem 2. Principais rios da bacia. A gente vai ter o Rio Preto, o Rio Aguapeú, o Rio Branco, o Rio Mambu, o Rio Guaú e o Rio Itanhaém. Esse aqui é o Rio Branco, o Rio Preto, o Rio Itanhaém e o Rio Aguapeú. O Rio Itanhaém, ele cruza com o mar, mas pra frente vai ter uma foto que dá pra ver certinho o que acontece. Aqui é a Boca da Barra, em Itanhaém, e aqui, ó, já termina o rio e aqui começa o mar. É bem interessante.